Bom dia! Para quem estiver assistindo esse vídeo, meu nome é Fabiola Nayane, sou estudante do IFCE Campus Acaraú e esse vídeo seminário faz parte da disciplina de Ecologia Geral, que tem como tema poluição por microplásticos. O que sabemos? Estado atual de pesquisas e perspectivas futuras. A primeira vez que os microplásticos foram detectados no meio ambiente foi em 1970 e logo passaram a ser um fator de preocupação por poluírem cada vez mais os ambientes aquáticos. Os microplásticos estão em todos os lugares. Esses pedacinhos de plásticos inferiores a 5 milímetros causam grande impacto ao meio ambiente e sua origem pode ser diversa, como, por exemplo, roupas, cosméticos, embalagens, pneus, escova de dente, glitter, copos, garrafas e muito mais. De acordo com a revista Pesquisa FAPESP, no ano de 2019, esses fragmentos de plásticos minúsculos já foram encontrados no ar que respiramos, ambientes terrestres, marinhos e reservas de água doce, água de torneira e engarrafada, sal marinho, mel, cerveja, frutos do mar e em peixes ingeridos pelo homem, e, consequentemente, fezes humanas. E a evolução desses microplásticos continuam, tendendo a seguir as fontes desses microplásticos. De acordo com a forma como chegam ao meio ambiente, os microplásticos são classificados em microplásticos primários e microplásticos secundários. Na origem primária, os pellets, pequenas esferas plásticas utilizadas na fabricação de diversos produtos plásticos, são exemplos de microplásticos de origem primária. São liberados no meio ambiente por meio de águas residuais de indústrias e residências, cosméticos e de produtos de higiene pessoal, utilizados como abrasivos têm pellets em sua composição. Além disso, os pellets compõem microesferas presentes em tecidos sintéticos. Já na origem secundária, os microplásticos formados a partir da fragmentação de macroplásticos no meio ambiente são classificados como secundários. Essa fragmentação ocorre em decorrência da exposição dos macroplásticos no ambiente marinho. Pode ser gerado por meio de processos químicos, como biodegradação, ação por micro-organismos, fotodegradação, incidência de radiação UV, degradação termal, influência da variação de temperatura, degradação termooxidativa, oxidação em temperaturas moderadas e hidrólise, que é a reação química com a água. Então, pessoal, qual a relação entre polímeros e os microplásticos? Os polímeros são macromoléculas resultantes da polimerização, união de moléculas igual ou diferentes, de monômeros, uma das unidades moleculares que formam polímeros. Os plásticos são polímeros produzidos de forma artificial, ou seja, são polímeros sintéticos cuja principal matéria-prima são
carbonetos de origem natural, que é o petróleo. Durante sua produção, os plásticos são facilmente moldados por meio do efeito do calor ou da pressão em certa etapa da produção. Então, pessoal, nessa imagem, como vocês podem observar, eu tenho a cadeia petroquímica e o plástico. Como vocês podem ver, partindo geralmente da nafta, que é uma fração líquida do refino do petróleo, ou do próprio gás natural tratado, os sofisticados processos petroquímicos são capazes de quebrar, recombinar e transformar as moléculas originais dos hidrocarbonetos presentes no petróleo ou no gás, gerando em grande escala uma diversidade de produtos, os quais, por sua vez, irão constituir a base química dos mais diferentes segmentos da indústria em geral. Atualmente, é possível identificar produtos de origem petroquímica na quase totalidade dos itens industriais consumidos pela população, tais como embalagens e utilidades domésticas de plásticos, tecidos, calçados, alimentos, brinquedos, materiais de limpeza, pneus, tintas, eletroeletrônicos, materiais descartáveis e muitos outros. Tipicamente, podem ser distinguidos 3 estágios ou gerações: indústrias na cadeia da atividade petroquímica. Então, como vocês observam na imagem, eu tenho as indústrias na primeira geração, que fornecem os produtos petroquímicos básicos, tais como eteno, propeno e butadieno, e etc. Já nas indústrias de segunda geração, são as que transformam os petroquímicos básicos nos chamados petroquímicos finais, como polietileno, polipropileno, polivinilcloreto, que é o PVC, poliésteres, óxido de etileno e etc. Nas indústrias de terceira geração, já são os produtos finais, que são quimicamente modificados ou conformados em produtos de consumo. A indústria do plástico é o setor que movimenta a maior quantidade de produtos fabricados com materiais petroquímicos. Então, pessoal, nesse seguinte slide, eu tenho os plásticos naturais ou sintéticos, que podem ser divididos em termorrígidos e termoplásticos. Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que, por aquecimento, assumem estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis ou infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles dão origem a estruturas rígidas e duráveis, como peças de automóveis. Alguns exemplos são poliuretano, polietileno, poliestireno e poliéster. Os termoplásticos são aqueles que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento. Isso possibilita o seu tratamento e moldagem repetidas vezes, desde que sejam reaquecidos. Eles são facilmente maleáveis e usados para a produção de filmes, fibras e embalagens. Os termoplásticos são recicláveis. Então, pessoal, temos alguns tipos de polímeros.
Existem diversas classificações para os polímeros. E então eu tenho a classificação quanto ao número de monômeros, que são eles, homopolímero e o copolímero. Então, eu tenho os polímeros naturais ou biopolímeros. São aqueles presentes nos organismos animais e vegetais e que já são usados há milhares de anos pelo ser humano. Essas macromoléculas são chamadas de biomoléculas ou moléculas da vida, porque são essenciais para processos que mantêm a vida. Eles fazem parte de 3 classes: carboidratos, hidratos de carbono, também pode ser chamado, borracha natural, proteína e os lipídios. Eu tenho também os carboidratos, ou hidratos de carbono, como pode ser chamado. São compostos de função mista, poliálcool aldeído ou poliálcool cetona, ou qualquer outro composto que sofra hidrólise e forme compostos com essas funções mistas. Incluem compostos conhecidos como açúcares simples, que são os monossacarídeos, moléculas que se unem e formam os polissacarídeos, que são os carboidratos classificados como os polímeros naturais. Os monômeros incluem a glicose e a frutose, que se unem de formas diferentes para formar os polissacarídeos, como o amido, o glicogênio e a celulose. Então, pessoal, eu tenho a borracha natural. Como vocês podem observar, é o polímero poliisopreno, formado pela adição de sucessivas moléculas de isopreno. Ela é obtida por meio do látex, que é extraído principalmente da seringueira. Já as proteínas são macromoléculas resultantes da combinação de aminoácidos, compostos com as funções amina e ácido carboxílico, por meio de ligação peptídica. Alguns exemplos de proteínas são colágeno, queratina, hemoglobina, algumas enzimas como as proteases, alguns hormônios como a insulina e entre outros. Já os lipídios são estéreis que sofrem hidrólise e formam um ácido graxo superior e um monoálcool graxo superior ou um poliálcool glicerina, além de, em alguns casos, outros compostos. Então, pessoal, eu tenho os polímeros sintéticos, que começaram a ser produzidos em laboratório a fim de imitar os polímeros naturais. Sendo assim, os polímeros sintéticos são divididos em polímeros de adição, polímeros de condensação e polímeros de rearranjo. Então, os polímeros de adição, como o próprio nome diz, esses polímeros são feitos por meio da adição ou soma de unidades simples de monômeros, todos iguais entre si. Para entender, imagine que um clipe, como mostrado abaixo, corresponda a um monômero isolado. Então, o polímero de adição corresponderá a uma corrente feita por vários clipes iguais. Ao contrário dos polímeros de adição, os polímeros de condensação ou eliminação são formados pela reação de monômeros diferentes. Além disso, ocorre a liberação de moléculas pequenas durante a reação, principalmente moléculas de água. Os principais exemplos de polímeros de condensação e alguns produtos feitos com eles estão representados abaixo. Já os polímeros de rearranjos resultam da reação entre monômeros que sofrem rearranjo nas suas estruturas químicas, durante a reação de polimerização. O exemplo mais comum de polímero de rearranjo é o poliuretano.
usado principalmente em produtos feitos de espuma. Como observado na imagem, eu tenho a reação de polimerização do poliuretano. Então, existem vários tipos de polímeros sintéticos. Por isso, eles são classificados nesses 3 grupos. Olha só, gente. Estamos diariamente em contato com diversos polímeros sintéticos em nossa volta, nas nossas residências. Plásticos, esses que têm um descarte inadequado no meio ambiente e posteriormente tornando-se os microplásticos, gerando então uma grande problemática. Então, pessoal, eu faço a seguinte pergunta: poluição por microplásticos. O que sabemos? Embarquem comigo e vão descobrir a origem, as causas, as consequências, soluções e muito mais sobre esses microplásticos que estarei abordando nos seguintes tópicos, que são eles: o oceano, humanos, a pandemia, cosméticos também, atualidades, dados gerais e muito mais. Então, vamos comigo? Mas como assim? Tudo ao mar? A poluição marinha é alimentada principalmente por lixo flutuando nos rios, da mesma forma que a poluição atmosférica é alimentada por incêndios e chaminés. Mas o plástico não fica muito tempo no mar aberto. Ele se move em águas rasas, afunda no mar ou é levado até a costa. Todos esses plásticos se degradam, formando assim os microplásticos. Então, observe nesse slide como retrata a imagem que os microplásticos têm várias origens até chegar no meio ambiente. Conheça algumas dessas origens a seguir. Então, como vocês podem observar na imagem, eu tenho as microfibras de roupas sintéticas. Elas se soltam durante a lavagem e acabam chegando aos rios, de onde seguem para o mar. Tenho também as estações de tratamento de esgoto. Podem reter parte dos microplásticos que ficam misturados no lodo usado depois na agricultura. Vocês podem observar bem embaixo dessa imagem. A seguir, logo eu tenho as microesferas plásticas de cosméticos e produtos de higiene que seguem por efluentes até estações de tratamento de água, chegando à população. Tenho também as micropartículas, que são liberadas pelos pneus dos carros, que são levadas pelo vento e pela chuva, depositando-se nos cursos de águas das cidades. Logo mais à frente, eu tenho também o descarte inadequado de pellets nos processos industriais, também como fonte de fragmentos de plásticos. Tenho também a chuva, que leva até os rios o lixo plástico deixado na rua, em lixões e aterros sanitários. Então, já nas proximidades do oceano, eu tenho a rede de pesca, que no caso estão perdidas ou abandonadas, que se fragmentam em partículas micrométricas. Tenho também os resíduos plásticos descartados por plataformas de petróleo,
que podem transformar-se em microplásticos. E finalizando, tenho a perda acidental de contêineres e material plástico durante o transporte marítimo, que contribui para o problema. Todos os anos, cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos oceanos a partir da Terra. Como vocês podem observar no mapa, a quantidade estimada de plástico nas principais áreas marinhas, total e por tamanho em bilhões de itens. Vejam que no Pacífico Norte, com 1.990 bilhões de itens, e o Oceano Índico, com 1.300 bilhões, estão as maiores quantidades desses plásticos em diferentes tamanhos. Então, como vocês podem observar nessa imagem, comparando o grande depósito de lixo do Pacífico com a área do estado do Amazonas, podemos ver a dimensão do tamanho desse impacto causado, pois ele é maior do que o estado do Amazonas ou regiões sul e sudeste do Brasil juntas. Agora, gente, falarei um pouco desse lixo nas praias do Brasil, pois o país está entre os maiores produtores e consumidores de plástico do mundo e é o quarto país que mais gera o resíduo plástico. Mais preocupante ainda é o fato de parte desse resíduo virar lixo no mar. No ranking dos maiores poluidores do oceano por plástico, o Brasil ocupa a 16ª posição. O panorama de lixo nas praias brasileiras mostra a necessidade de uma política de prevenção e combate ao lixo no mar mais eficiente. Essa imagem mostra o índice de limpeza de 155 praias observadas nas 4 regiões litorâneas do Brasil. Nesse slide, podemos observar que em todas as regiões a composição do lixo encontrado no litoral brasileiro é variável. E no panorama geral das praias, o plástico é o tipo de lixo mais encontrado. Nesse slide, trago a notícia do Diário do Nordeste, que se trata da seguinte matéria: Fortaleza, Icapuí e Acaraú possuem maior concentração de microplásticos no litoral cearense. Estudos publicados em revista internacional apontam que todo o litoral do Ceará apresenta os chamados microplásticos, fragmentos também de tinta e de isopor, que alcançam os estômagos de peixes, sendo fonte de substâncias tóxicas e bactérias prejudiciais à saúde de animais e seres humanos. E estão concentrados em localidades como Fortaleza, Icapuí e Acaraú. Tais materiais produzidos pela sociedade se depositam no fundo do mar e se mantêm circulando no ambiente marinho. E nesse seguinte slide, trago a notícia do jornal do G1, que trata da matéria seguinte: microplástico é encontrado no estômago de peixes no litoral de Fortaleza. Para conhecer os impactos deste tipo de poluição nos peixes, a doutora em Engenharia de Pesca pela UFC, Natália Carla Dantas, realizou pesquisas em que foram coletados 214 peixes da praia de Iracema. Ao fazer a análise, a pesquisadora percebeu que 55% das espécies, cerca de 118 animais, apresentavam microplásticos nos tratos digestivos. Ela ressalta: foi um fato chocante, porque quando a gente começou a abrir os estômagos, tinham muitos microplásticos. De 10 espécies que a gente abriu, 7 tinham microplásticos.
A gente chegou a ver estômagos que tinham plásticos pontiagudos e rígidos. Essa outra notícia trata-se de um brasileiro que cria sistema de baixo custo que filtra microplástico da água. Para melhorar a qualidade da água, o estudante Gabriel Fernandes Melo Ferreira, de Itajaí, Santa Catarina, criou um sistema de filtragem que se mostrou 100% eficiente para reter microplásticos. O processo de tratamento atualmente aplicado na água possui várias etapas, como decantação, filtragem, desinfecção e fluoretação. Essas etapas conseguem retirar as impurezas da água, porém, não ao ponto de reter os microplásticos. O sistema criado por Gabriel funciona de forma muito mais simples, retendo as partículas de microplástico. Então, gente, trago essa notícia do Jornal do Estadão, que trata-se da seguinte matéria. Microplásticos chegam aos humanos. Saiba como, artigo da Universidade Federal do Paraná. Dieta do momento. Microplásticos à mesa. Você pode estar comendo peixes e ostras com temperos de plástico. Na Bélgica, estima-se que uma pessoa pode ingerir 90 partículas por refeição de mariscos, por exemplo. Mesmo se você não come frutos do mar, os microplásticos podem estar no sal de cozinha, na água da torneira e até no ar. Ou seja, muito provavelmente você está ingerindo microplásticos de alguma forma. Para quantificar, um estudo da WWF, Fundo Mundial da Natureza, compara estes objetos abaixo. Nessa imagem, quanto uma pessoa ingere de microplásticos, em média, ao longo de escalas de tempos diferentes, comparados com alimentos. Então, quanto uma pessoa ingere de microplásticos, em média, ao longo de escalas de tempos diferentes. Já os microplásticos que chegam ao fundo do oceano podem ser ingeridos por diferentes organismos, como camarões, caranguejos e moluscos, ou ainda ser ingeridos por organismos que vivem no meio dos sedimentos, como a meiofauna. Um ponto a ressaltar é, uma vez na base da teia alimentar marinha, os microplásticos podem subir na cadeia alimentar, à medida que as espécies maiores se alimentam das menores. Eu tenho nessa imagem a retratação do perigo invisível, que irei citar. Os produtos plásticos contêm cerca de 7% desses aditivos. Para uma bola feita de PVC, os plastificantes podem representar até 70% do seu peso total. Muitos desses aditivos são prejudiciais à saúde. Eles gradualmente escapam e se acumulam em alimentos, ar interno e poeira doméstica. Particularmente preocupantes são as substâncias que são desreguladoras endócrinas. Um grupo que inclui muitos plastificantes. Esses compostos imitam hormônios naturais e perturbam o sistema endócrino finalmente equilibrado do corpo. Então, uma multiplicidade de doenças e distúrbios está associada a substâncias hormonalmente ativas. Isso inclui câncer de mama, infertilidade, puberdade, prematura, obesidade, alergias e diabetes. De acordo com a revista Galileu, cientistas encontram microplástico em tecidos de órgãos humanos. Para realizar o estudo, os pesquisadores recolheram 47 amostras de tecidos corporais retirados de pulmões, fígado, baço e rins, 4 órgãos que provavelmente estão expostos,
filtram ou coletam microplásticos. A equipe desenvolveu um método que extraiu esses componentes e também criou um programa de computador que contou as partículas encontradas. Como resultado, os especialistas conseguiram detectar dezenas de tipos de materiais plásticos em tecidos humanos, incluindo policarbonato, tereftalato de polietileno e polietileno. Por sua vez, o bisfenol A, BPA, usado em recipientes de alimentos e comidas. Por exemplo, foi encontrado em todas as amostras humanas. Nesse slide, trago uma notícia do G1, que tem como tema microplásticos são encontrados na placenta de mulheres grávidas, diz estudo. Pesquisadores italianos dizem que a exposição a este tipo de poluição por um longo período de tempo pode levar à má formação de fetos. Segundo o estudo, ao menos 12 partículas microscópicas de plástico foram encontradas nas placentas de 4 mulheres saudáveis que tiveram gestações e partos normais. Os cientistas alertam para as consequências dessa descoberta. De acordo com a publicação, as partículas microscópicas encontradas nas placentas eram de um material plástico colorido. Elas podem ter vindo de embalagens, cosméticos ou produtos de higiene pessoal, consumidos pelas mães. Microplásticos em diversos cosméticos? Entretanto, apesar dos esfoliantes serem os principais produtos cosméticos que contêm microplásticos, não são somente eles. Entre os produtos que contêm polímeros plásticos estão desodorantes, shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos, batons, tinturas de cabelos, cremes e diversos tipos de produtos. Então, em alguns casos, esses produtos são feitos com mais de 90% de plástico. Então, como substituir? Existe uma gama de ingredientes sustentáveis que pode substituir as micropartículas plásticas, sem afetar o desempenho do produto, como matéria-primas derivadas de sementes, maracujá, castanha, jojobas e kiwi. Derivados de celulose, açúcar e o bambu, sílicas, ácido poliático e silicato de cálcio, por exemplo. Com a pandemia, o consumo de plásticos descartáveis e de materiais hospitalares disparou. São máscaras, luvas e embalagens plásticas que inundam nossas casas, ruas, praças e praias. Então, pessoal, até os abraços foram plastificados, principalmente no ano de 2020. Muitas pessoas vestiram capa de plástico para romper o distanciamento social e abraçar pais, filhos, avós, parentes, amigos. O aparato de plástico virou uma espécie barreira de proteção contra o coronavírus. Vejam no gráfico que de 2000 a 2020, durante apenas 20 anos, foi produzido mais plásticos que no período de 1950 a 2000, mostrando que a produção durante 50 anos foi de 44% e que nos últimos 20 anos foi de 56%. Isso preocupa, pois mostra uma tendência acelerada do crescimento de todo o plástico produzido no mundo. Veja no gráfico o valor da reciclagem, o montante da comercialização do plástico por regiões no Brasil. O maior percentual é da região Sudeste, com 43%.
Veja que o Nordeste concentra apenas 13% na participação desse faturamento. Já no Brasil também, com o Instituto Lixo Zero, com técnicos, pesquisadores, empreendedores sociais, comunicadores e ativistas que representam a organização e incentivam estratégias de lixo zero por meio de sensibilização, educação, comunicação e consultoria para execução de ações. Mais de 170 cidades estão desenvolvendo ações dentro do escopo do movimento. E com isso se encerra esse vídeo seminário. Deixarei na descrição desse vídeo alguns links com os conteúdos abordados para a produção desse material, certo? Então, agradeço a todos e desejo que todos tenham um bom dia.